Fala, torcedor, tudo certo? O assunto desse vídeo é sobre contratações. A diretoria do Grêmio mira reforços inacreditáveis. É sobre este tema que eu quero trazer para vocês tudo o que está acontecendo, qual é a ideia da direção do Grêmio, o que eles pensam para esse time do Grêmio neste meio de janela e, claro, tem aqueles objetivos para encerrar a temporada em alto nível, principalmente financeiramente. Deixa eu te contar tudo isso, mas eu preciso daquele like para que vocês também se inscrevam no canal, ativem as notificações, vem fazer parte junto comigo para a gente continuar crescendo aqui no YouTube e trazer 20 mil inscritos. Falta pouco, eu conto com o apoio de todos vocês para a gente crescer. E eu não vou trazer aqui nada polêmico, por mais que seja sim um assunto polêmico. A torcida já está incomodada com alguns nomes que vão surgindo e a forma que esses negócios vêm acontecendo. Claro, como eu disse anteriormente, eu continuo acreditando no time do Grêmio por conta de Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari, porque se depender da direção e de quem contrata, as coisas não vão funcionar conforme a gente pensa e a gente deseja como torcedor. Até então, as coisas devem mudar de figura. Vamos lá. Entrando um pouco mais na linha das contratações, mas eu acho que a saída é mais importante. O Grêmio está apto no mercado a liberar todos os jogadores que receberem propostas importantes, significativas. Eu vou trazer aqui já sobre Felipe Carbacho, que é o primeiro caso, que ele ainda não está retornando, né? E o Grêmio tem uma possibilidade de colocar ele no Atlético Paranaense, assim como o zagueiro Gemerson, que está sendo colocado por vários meios, vários colegas estão dizendo que tem uma negociação encaminhada e até então ninguém confirma que isso realmente está acontecendo. Mas vamos acreditar que vá para lá. Bom, se o Felipe Carvalho está saindo, o Grêmio deve contratar volante, certo? Por que o Felipe Carvalho não pode ficar no Grêmio? Porque é mais um estrangeiro e o Grêmio quer se liberar dos estrangeiros. O Grêmio tem 11 no elenco e tenta baixar para 9. A gente sabe que alguns devem sair. Por exemplo, o próprio Christian Pavon é um jogador que deve ser colocado em negócio. Só que o Grêmio pagou 4 milhões de dólares. E a gente começa a falar aqui sobre situações envolvendo finanças do clube. Eu fiz um post lá no meu Twitter, no X, a respeito das saídas que o Grêmio está fazendo, da venda que o Grêmio está fazendo, das vendas que o Grêmio está fazendo e as que o Grêmio fez para poder ter um equilíbrio financeiro e pagar as contas até o final do ano. Alguns jogadores das categorias de base do Grêmio saíram, alguns foram vendidos justamente também para aliviar a folha e conseguir dinheiro para isso. Quando eu falo isso, eu digo que o Jefinho pode ser vendido por 1 milhão, porque o contrato dele está finalizando em dezembro. Mas por que o Grêmio não renova com ele? Porque o Grêmio quer dinheiro. O Grêmio vai se desfazer de um jogador de 18 anos que ainda não atingiu a sua maturidade, que ainda não desenvolveu por conta de lesões que teve, e poderia ter, sim, fazer uma aposta e deixar ele por mais tempo. É um camisa 10 clássico. Já falei sobre isso no vídeo anterior e não vou me alongar sobre esse assunto. Tem gente que não acredita que ele possa dar certo, mas ele tem 18 anos. Agora, para quem não acredita, fica a pergunta, tá? E me responde aqui. E se fosse teu filho, que estivesse no Grêmio, tu com um sonho de ser jogador, o camisa 10 do clube, e acontecesse isso? Ele pode ser vendido e nem ganhar tanto dinheiro assim, mas é justamente para poder jogar em outro clube, porque no Grêmio ele não vai jogar. É nessa linha que eu estou buscando. O clube está mal administrado, administrando os jogadores jovens dessa forma. Está sendo mal administrado, sim. Está se desfazendo como se fosse leilão para os jogadores. E isso atrapalha muito. Então, a gente acaba falando a respeito desses tipos de negócio. Aí o Grêmio tem uma situação com o lateral direito, que o Grêmio vai fazer uma venda do João Lucas, que o Grêmio contratou agora há pouco, ou vai tentar se desfazer dele, até para poder liberar a folha. Mas o Grêmio recém contratou, não deu certo. É nessa linha, nesse caminho que as coisas estão acontecendo. Parte deste princípio que o Grêmio
tenta fazer, mas o Grêmio vai contratar um lateral direito. Tá, mas não tem o João Paulo, o João Pedro, desculpa, era o João Paulo, né? O João Pedro, o João Lucas, desculpa, o João Pedro e o João Lucas e o Igor Serrote. Pois é, então a gente entende que o João Pedro ele sofre com lesões e o Grêmio vai buscar um terceiro lateral. Na verdade, um quarto, porque se não se desfazia do João Lucas, não vai ficar com 4 laterais direito no time. Agora, surgiu hoje um zum que o Igor Serrote pode ser vendido, que tem uma possibilidade dele sair do clube. Que louco. O Grêmio vai vender mais um jovem da base. Por que será? Porque está no momento de vender ou porque não tem espaço no clube? Será que o Filipão e o Mano Menezes realmente querem vender o jogador ou é por conta da necessidade de venda? E isso mostra que o Grêmio não consegue mais ter receita para o segundo semestre. As receitas já estão calculadas e está faltando dinheiro para completar o que vai finalizar o ano. O Grêmio foi eliminado de uma Copa do Brasil, está deixando de faturar quase 9 milhões de reais por conta da próxima fase. Caso tivesse feito a projeção de quartas de finais, poderia chegar até 9 milhões. E o Grêmio deixou para trás. Se chega numa semifinal, o número é maior. Então o Grêmio agora trabalha com a Copa Sul-Americana para tentar agregar um pouco mais de valor. E aí o Grêmio se desfaz se livra, né, a gente como torcedor, de um zagueiro, do Gemerson. Talvez para o Atlético Paranaense seja o caminho mais certo para ele fazer isso. Agora, a questão relacionada ao zagueiro, o Grêmio tem um negócio em andamento com o Adrielson. Pode ser que surja esse negócio e ser encaminhado e o Grêmio consiga concretizar a contratação do zagueiro Adrielson. Eu acho que seria excelente para o Grêmio. Maravilhosamente. Muito bom. Voltando nessa linha das contratações ou das saídas, o Grêmio tem um volante para ser contratado. E parece que o Ronald, né, que estava tudo certo para ele ir embora, vai ficar no Grêmio. Mas o Grêmio deve perder algum meia, algum volante, que está insistindo com o Kaique como primeiro volante. Aí é o nível das contratações em que eu falo. O Grêmio vai atrás de Kaique, pagar 5 milhões de reais para ter o jogador e colocar mais 2 jogadores na linha do Juventude, para o Juventude eles escolherem. O que está errado aí nessa avaliação? É financeiro? Como assim, se o Grêmio precisa de dinheiro, o Grêmio vai pagar 5 milhões pelo cara? Jogador de 28 para 29 anos, que não vem jogando com frequência, teve uma lesão grave de joelho, e aí o Grêmio vai contratar. Mas o Grêmio está vendendo o Jefinho porque tem uma lesão grave de joelho. Informação para vocês. Agora, a gente tem que analisar o seguinte. O Grêmio contratou o Alex Santana do Corinthians, né? Meia, para poder fazer aquele acordo, né? Aquela junção, encaixe que o Mano Menezes está buscando com camisa 10 do Grêmio. Mas o Grêmio não descarta contratar um camisa 10. O Grêmio busca. Por mais que tenha o Riquelme. Alguém vai sair. Ele não vai ter mais gente. Vai trazer mais meias, né? Então o Natan Pescador deve sair. Deve ser colocado no negócio. Bom, até então o que seja. Porque o contrato dele encerra no final do ano. A não ser que o Mano Menezes dê chance para ele. Que eu acho que não vai dar mais. Já deu o limite para ele. O que tu pensa a respeito desses negócios sendo envolvidos? Os meias nessa situação. O Grêmio ainda busca um extrema. Outro extrema. Para quê? Já tem gente demais. Mas o Grêmio busca um extrema que seja habilidoso, para quebrar linha. Aí o Grêmio vai lá e tenta o Biel. Eu fiz um vídeo aqui e convido vocês a assistirem quando eu falo sobre o Biel. Não repercutiu muito, mas é interessante vocês olharem e entenderem o que tem por trás de tudo isso. O Biel vai virar a solução do Grêmio? Convenhamos. E quem é que vai sair para ter mais um extrema? Daí tu vai ter a Muso, Aravena, Christian Pavon, vamos ver que chega o Biel, aí tu tem o Alisson, já tem 5. Tu tem o Mac, que joga de extrema e de meia.
Aí tu começa a ter um leque de opções no ataque e nenhum funciona. Até porque o André Henrique também joga na extrema. E eu vou chegar no André Henrique daqui a pouco. Nós estamos falando de 7 jogadores. Alguém vai sair. Então, provavelmente o Grêmio deve colocar em negócio o Christian Pavon para tentar recuperar 4 milhões de dólares e se livrar de um alto salário. E o próprio Aravena, que também não deu, né? Ele dá um resultado ali, é um jogador de velocidade, mas ainda tem alguns... precisa melhorar em alguns fundamentos. E é jogador de seleção chilena. O Grêmio não fez um mau negócio na contratação, mas ele não é um jogador para o Grêmio, de nível de Grêmio. Ou a gente está tentando mudar, estamos mostrando aqui que o Grêmio está mudando de nível. O Grêmio está em outro patamar, abaixo do que o futebol brasileiro trabalha. O Grêmio está sim numa prateleira de baixo. Eu estou colocando o Grêmio? Não. Eu estou vendo o que está sendo feito com o Grêmio e nessa avaliação eu entendo que o Grêmio está numa prateleira abaixo. Por isso, e vou te contar mais se tu chegou até aqui. Vocês vão se surpreender com as situações. Então o Grêmio vai trazer mais um extrema. Olha quantos jogadores eu já falei. Um lateral direito, um zagueiro, já trouxe o meia, vai buscar um volante, pensa num extrema, talvez um camisa 10, 6, e aí o Grêmio ainda vai buscar um centroavante. Ai, meu Deus, um centroavante. Porque o Grêmio não tem um centroavante no elenco. E aí eu te pergunto, o Jardiel. Ah, mas o Jardiel não vai resolver os problemas do Grêmio. Mas por que não deixa o Jardiel? Já que o Grêmio não pode contratar e vai tentar buscar no mercado jogadores medianos. Se é para ter mediano, deixa o guri da base. Dá respaldo para ele. Ah, mas o Grêmio tem elenco jovem. Não interessa. A visão de que foi feito era para fazer com que esses jogadores possam ser revendidos depois. Né? Então, por que não deixa o Jardiel? E aí faz ele dar um resultado desportivo para depois dar um resultado financeiro. Não pode. Os jogadores da base do Grêmio são todos para serem colocados à venda. O curioso é que o Gustavo Martins teve uma proposta e o Grêmio recusou. Não vai botar ele para vender. Não vai vender o Gustavo Martins. E a outra curiosidade que eu tenho é que o próprio... não o Gustavo Martins, não. O Gabriel Grando também estava quase para ser vendido, se o Grêmio deu uma segurada. Quem fez isso eu não sei, mas é interessante a freada assim de não se desfazer dos jogadores. E aí eu quero trazer para vocês uma outra situação para a gente debater aqui. Então chegou até aqui já, dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, dá aquela moral aí, comenta sobre todos esses assuntos, eu quero saber a opinião de vocês e também o Ativo, né, que está nos apoiando aqui. Então o link vai estar lá no meu Stories e o fixado aqui no primeiro comentário. Ativo Ultra para vocês que queiram dar uma melhorada em casa, dar uma ligrada, né, aí com o seu companheiro, com a sua companheira, podem buscar lá o Ativo, eu garanto, eu tomo sempre o Ativo Ultra. Aí a gente entra numa linha de que tem jogador pedindo para ir embora. Naquele lado, assim, sabe, aqueles detalhes. Quer ver? Eu vou trazer aqui uma matéria do GE que fala assim, ó. Com o primeiro semestre perto do fim, o Grêmio se aproxima de uma meta orçamentária. Eu falei aqui no início, né, a respeito disso. O Grêmio busca grana, o Grêmio precisa recuperar, né, e equilibrar as contas. O Grêmio já teve uma meta orçamentária de 136 milhões de reais. O Grêmio já buscou 81 milhões de reais. O Grêmio ainda tem que buscar essa diferença aí com vendas de jogadores. Mas como vai buscar vendendo jogador e contratando? Tu vai gastar igual. Olha que louco isso. Então, é muito difícil isso. E o Grêmio teve no início do ano, nos primeiros meses, o Grêmio vendeu o Nathan Fernandes para o Botafogo, vendeu o Kaique, volante, vendeu um extrema para o Botafogo, vendeu um volante para o Dallas FC, o goleiro Marquezinho foi para o Boca, o Zé Guilherme, lateral esquerdo, que o Grêmio teve que contratar depois, 2 lateral esquerdo, vendeu para o Bahia, né? E o PP, que é o meia, quem sabe hoje, com o Mano Menezes, ele fosse o meia, né, o volante aquele, para fazer o time jogar, vendeu para o Vitória. E aí o Grêmio teve aí 81 milhões de receitas. O Grêmio atingiu 60% da meta orçamentária só com transferência. Ainda está faltando grana.
O Grêmio precisa buscar mais dinheiro. O fato é que o Wanderson, lateral direito formado no Grêmio, ele pode ser vendido do Mônaco para o Barcelona. E o Grêmio vai embolsar aí entre 15 e 18 milhões de reais pelo contrato e pelo o percentual de formação do atleta. Agora, tudo isso aliado a pedido do jogador. O centroavante Matias Arezzo, como está aqui na capa, mais uma vez se manifestou sobre a possibilidade de voltar ao Peñarol, o clube do coração dele. Ele tem 22 anos e quer jogar uma Copa do Mundo. E ele não está tendo oportunidade de jogar no Grêmio, porque ele já perdeu espaço. Agora, se ele está sendo um mau jogador, não está treinando bem, se não está correspondendo, o fato é que com outro treinador ele não está conseguindo desempenhar. E o André Henrique passou na frente dele na avaliação. Ou seja, o centroavante seria o Bright White, Martin Bright White. Depois vem o André Henrique. E como terceiro reserva seria o Matias Arezzo. E aí ele deu uma entrevista lá no Uruguai, e falando a respeito. E ele diz assim: ninguém precisa me pressionar para chegar ao Peñarol. Todos sabem o quanto eu amo o clube, mas eles precisam fazer a parte deles pelo Grêmio, que é dono da minha transferência. E aí ele deixou aquele mistério no ar, né? Muito claro. Vir para o Peñarol não depende de mim, é uma negociação que precisa acontecer entre os clubes. Falo com o Ruglio, que é o presidente do clube, com frequência, e ele já sabe o que precisa fazer para me contratar. Sempre fui muito direto com ele. Mas ele não dispensa em nenhum momento, ele não fala que ele quer deixar o Grêmio. Ele fala que ele tem contrato. E se o Peñarol comprar, ele vai. Ele está sendo sincero, transparente. Só que dá um ar de que quem está querendo ir embora, que ele não vai ser aproveitado. Ele está vendo que não vai ser aproveitado. Assim como outros jogadores do Grêmio, que também aconteceu. Principalmente os jovens do Grêmio. Também aconteceu isso. Então ele deixa muito claro, ele quer ir para a Copa do Mundo no próximo ano. E ele precisa jogar para mostrar o futebol, para ser convocado para a seleção. E não está conseguindo. Não consegue jogar. Então precisa ter um pouco mais de entrega dele, um pouco mais de concentração, e quando ele tem as oportunidades não perder. Assim como ele perdeu aquele pênalti. Não pode ter perdido aquele pênalti. E isso mostrou uma certa displicência perante a comissão técnica. Por isso, ele acaba colocando nesse sentido. Mas olha só, o Grêmio pagou 50% do Matias Arezzo, 3 milhões de euros. É muita grana. Vocês acham que o Peñarol tem dinheiro para contratar ele? Pagar por ele? Se for por um empréstimo? E sabe o que é o detalhe? O salário dele de 750 mil reais. Chega na casa de 750 mil. Entre 700 e 800. Porque tem a variação do dólar. Ele tem um contrato até dezembro de 2028. E aqui a gente já está falando para liberar um jogador que não está jogando, talvez não seja aproveitado, e vai reduzir a folha de 18 milhões de reais do Grêmio. Se a gente reduzir a folha, talvez o Grêmio consiga buscar o valor da meta orçamentária, porque diminui os custos com a folha e tu aumenta, né? No caso, vai ter um pouco mais de grana para bater essas metas. Mas vale a pena fazer tudo isso? Olha só quanta informação eu trouxe aqui para a gente poder ter uma avaliação do que é o time do Grêmio, do que está sendo pensado em termos de contratações. O fato é que, através de tudo isso que eu trouxe, eu consigo trazer uma ideia para vocês aqui do que está acontecendo. O Grêmio virou um mercado livre. Quem quiser chegar e contratar algum jogador, paga e leva. E tem jogadores que o Grêmio nem está colocando que não precisa nem pagar. Só pagar o salário, não precisa nem pagar os direitos, paga o salário e tira do clube. Isso é o que está acontecendo agora. Alguém me falou? Informações a gente tem. Vai ter jogador saindo só pelo salário, vai ter jogadores sendo emprestado e o Grêmio ainda pagando parte do salário. E se que alguém chegar e pagar um valor adequado pelos jogadores que o Grêmio tem, o Grêmio vai vender. Eu estou falando de 1 milhão pelo Jefinho, eu estou falando aí pelo o Igor Serrote, caso vá. O Grêmio estava vendendo o Gabriel Grando por 3 milhões. É assim, é uma feira. Vai. O Grêmio quer se livrar de tudo isso. E quando eu bato de novo sobre os jovens, é aquilo que eu falei antes.
O Grêmio, essa direção do Grêmio, está se vendendo os jogadores da base em vez de fazer com que eles sejam os jogadores para trazer resultado desportivo para depois financeiro. Não. O Grêmio está vendendo a base para contratar jogadores piores que os jogadores da base. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E esses são os negócios do Grêmio no mercado da bola. Dá o like, se inscreve nas notificações e fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.